junto e hoje eu estou por aqui. Muito bem, está aí a história, né, do JB, que contou toda a trajetória dele no rádio, né? Chegando até aqui hoje, fazendo um programa de muita audiência, principalmente aos domingos e às tardes de sábado. É gratificante, né? Quando a Ainda gente... sou o substituto do Júnior ainda. Pois é, substituto aí é o... Segunda e terça. Muito bem. Então, nossa boa noite aí a Érica, a Doutor Lima, né? Estou na escuta, o Reginaldo Silveira, nossa amiga Normelinda, o Raimundo Teixeira. Tem muita gente neste momento que está nos ouvindo, né? Acompanhando a nossa programação. Para quem não sabe, nós estamos comemorando os 25 anos da rádio e eu tive essa ideia de fazer uma retrospectiva, né, do trabalho, né, que foi feito durante esses 25 anos, mostrando aí para os ouvintes o trabalho de cada um dos nossos comunicadores, para saber que nós trabalhamos aqui praticamente pela boa vontade, porque gosta, né? Não é pelo dinheiro, porque aqui eles trabalham praticamente como voluntário. Porque a rádio comunitária todo mundo sabe que não tem, né, condições financeiras para pagar bem os seus comunicadores. E isso, para nós aqui, como o Padre Rogério sempre disse, já foi dito aqui nas outras rodas de conversa, que trabalha pelo prazer, pelo gosto, pelo o amor que tem a comunicação. E hoje, estamos aqui, mais uma vez, terceiro dia hoje, né, que nós vamos levando até você o trabalho, né, a retrospectiva, aquilo que eles fizeram até hoje aqui nessa emissora. Tentando, né, que a gente faz o máximo para agradar o ouvinte, porque acho que a razão da nossa audiência é o ouvinte. A gente tem que ter muito respeito, muito cuidado para agradar o ouvinte. Eu acho que o comunicador que tem que fazer o máximo para atrair, né, a amizade e a audiência da emissora. Eu vou passar aqui agora a falar com, né, um grande comunicador, amante do rádio, né? Esse aí gosta de rádio mesmo, com o Moderno lá em Morrinhos. O Moderno até coleção de rádio ele tem, né? E o Edson Pinto, eu sei do amor que ele tem pelo rádio. Tanto pelo rádio, ouvir o rádio, como também pela comunicação, pelo trabalho que ele faz dentro do rádio. Eu sou testemunho o esforço que ele tem feito para continuar aguentando, sustentando a Rádio Mar Azul, né, que eu disse aos poucos dias, se não fosse ele, ela tinha saído do ar há muito tempo. Está fora do ar agora por problemas da torre que caiu, mas foi o rosto dele, ela já estava levantada lá e ela estava no ar. Mas Edson, boa noite, agradeço aqui o convite que ele fez. Fiz esse convite exatamente para mostrar para os nossos ouvintes o amor que se tem pelo rádio e como se mantém uma rádio numa situação como nós vivemos aqui, sem ter apoio assim, financeiro. Somente aquele apoio que a gente tem só mesmo para ir aguentando, né? E isso você tem feito bastante, com muito orgulho, com muito gosto, com a Mar Azul. E pergunta aqui a mesma coisa que eu fiz para os meninos. Como surgiu essa ideia, né, de gostar disso aí? Ninguém sabe que isso aí vem da gente mesmo, né? A gente não adquire, a gente nasce com aquele gosto. Mas a comunicação surge da gente. Como surgiu a ideia de você trabalhar no rádio, ser um grande comunicador, aquilo que você vive, que você faz com muito gosto? Boa noite. Boa noite, Bureta. Boa noite ao Cleiton, ao JB, ao Júnior Nascimento. Boa noite aos queridos ouvintes desta grande emissora de rádio, que a gente quer um bem muito grande, a 6 de abril. Boa noite aos internautas que nos acompanham aí pelos meios de comunicação, né? Primeiro, Bureta, dizer que é uma satisfação estar participando desse momento comemorativo pelos 25 anos da Rádio 6 de Abril. Uma ideia iluminadíssima do Padre Valderi, né?
pode ter sido o sopro do Espírito Santo, né? Deus que deve ter revelado ao Padre Valderi esta ideia Tá com som de alto do celular. instalar uma rádio aqui na nossa cidade de Cruz, né? Já faz muitos anos, nós já estamos comemorando 25 anos da Rádio 6 de Abril. Então é um prazer muito enorme, muito obrigado por seu convite, por estar participando desse momento comemorativo da Rádio 6 de Abril. Bom, é assim como toda criança, jovem, pessoa do interior, que nasceu no interior, a gente nasceu e o meio de comunicação que havia nas nossas famílias era um rádio, né? Eu sou caiçarense, com muito orgulho. Quando eu nasci, a Caiçara ainda ficou muitos anos, né, sem ter energia elétrica, televisão nem se imaginava. E a minha família, como muitas famílias da época, com muito esforço, adquiriu um rádio para ser um meio de diversão, de informação da família. Eu fico muito feliz pelo meu pai e minha família ter tido a ideia de comprar um aparelho de rádio na época, né, que a gente ainda era criança. E o rádio sempre me fascinou. Eu lembro que uma das rádios mais ouvidas na minha família era a Rádio Sociedade da Bahia. Depois, a Rádio Vesmares, Rádio Educadora de Sobral, Rádio Tupinambá de Sobral. Eu lembro demais hoje um programa A Clube de Pernambuco, né? um programa que havia na Rádio Tupinambá, que se chamava O Seu Presente é Música. Ai, aquele era eu. E a gente ouvia esse programa A vida de e todo mundo aqui da região. pessoas da Caiçara, do Preá, de Cruz, do Acaraú, da região, as pessoas mandavam cartas Isso. para o programa. E era pago, né? E era pago, né? Botavam dinheiro dentro do envelope, né? E eu lembro demais, pessoas da região, o locutor mandando os parabéns, porque o seu presente era música e registrava o aniversário dos ouvintes, né? E aí depois surgiu uma rádio Irapuru, de Itapipoca, a rádio Rio das Garças, de Acaraú, e já era no início dos anos 80. Aí eu já tinha 12, 15 anos, né? E sempre amante do rádio, ouvindo jogos na Rádio Globo do Rio, né? Locutores como Valdir Amaral, Jorge Cury. Eu lembro como se fosse hoje, o meu Flamengo foi campeão do mundo em 81, derrotou, né, o Liverpool lá por 3-0, e nós ouvimos esse jogo na Rádio Globo, em uma padaria que era vizinha casa dos meus pais, lá na Caiçara. E eu sempre me inspirava, eu ouvia aquelas vozes, né, bonitas no rádio, e imediatamente foi uma paixão. E eu lembro que eu pegava um sabugo de milho, e ficava, às vezes, subia numa árvore e ficava tentando imitar aqueles locutores, com aquele sabugo aqui na mão, como se eu estivesse falando no rádio. E interessante, viu, que aí quando foi em 1983, o meu pai me mandou para uma casa de uns parentes no Acaraú, e eu fui estudar no Acaraú. E coincidiu com a época que a rádio Rio das Garças, do Padre Aristides, estava no ar. Eu morava ali na Presidente Vargas, pertinho do centro. Eu não sei onde era o estúdio da rádio Rio das Garças. Era aqui para a Banda da Bailarina. Eu não sei a distância do centro para a rádio. Mais ou menos, era ali quase na entrada da Cerâmica, hoje onde é perto do Paulo. Pois é. Então eu lembro, olha, que eu vinha lá do centro onde eu morava, próximo ao centro, e ia a pé para ir lá na rádio. Ficava lá em frente à rádio, e aí via aqueles locutores entrando, a vontade de pedir para entrar no estúdio, mas ainda adolescente, nunca pedi. Mas eu ia, olha, eu saía do centro do Acaraú a pé para ir na rádio, ver a rádio lá, estava lá, né? E lembro também que eu estudava no Colégio Virgem Poderosa, e lembro de uma professora que dizia assim, ó, porque meu nome é Benedito Edson Pinto, né?
E ela dizia assim, se esse Benedito tivesse a voz bonita, ele dava para ser um radialista, que o menino que fala. Eu lembro demais quando a professora dizia isso, né? E eu nunca no mundo, assim, imaginava que um dia eu ia mesmo ter um programa de rádio, né? E realmente é uma vocação, é um amor muito grande que a gente tem pelo rádio, e às vezes isso até gera conflito, né? Não um conflito, mas assim, com a minha esposa, com os meus filhos, eles cobram muito de mim, tempo às vezes para a família, e pai, em vez de a gente ir para um passeio, você vai para a rádio, você só pensa na rádio, você só tira o seu fim de semana, vai para a rádio. Todas as vezes que a gente precisa se organizar aqui para ir para um local, você diz, não, primeiro tenho que ir na rádio. O Bureta tem razão, a Marazu FM está há mais de 10 anos e já está com 5 ou 6 anos que eu assumi a direção da rádio. E como rádio comunitária, olha, aqui é 6 de abril, né, está na sede do município. E a gente sabe, né, vocês sabem, tem consciência das dificuldades que é manter o rádio no ar. Imagine a Marazu que está lá na Caiçara, que aí o comércio é muito pequeno, a região não é tão desenvolvida em relação a grandes empresas para anunciar no rádio, e a gente passa mesmo dificuldades, né? A rádio está fora do ar, a gente teve um problema com a nossa torre, ela infelizmente caiu, já também pela quantidade de anos que ela estava lá. A gente mora, a Marazu está ali a 5 quilômetros da praia, e a gente tem uma maresia muito grande, né? E infelizmente ela caiu agora em junho, mas uma notícia boa para os nossos ouvintes, para quem gosta do rádio, é que a nossa torre já está comprada, segundo o nosso diretor-geral, né, o Erlâncio Muniz, a torre já está comprada. A gente está vendo um orçamento de uma empresa, nós pegamos 2 orçamentos de 2 empresas diferentes, não é algo que custa pouco dinheiro. A torre custou mais de R$ 20.000, e a gente está com 2 orçamentos aí de 2 empresas. O menor orçamento são R$ 10.000 que a empresa de Fortaleza quer para vir montar a torre. Então é fácil a gente levantar R$ 10.000 numa rádio comunitária hoje, né? As nossas ajudas realmente são muito pequenas, mas a gente está falando com alguns amigos, estamos pedindo ajuda aos nossos colaboradores, e se Deus quiser, eu estou aqui angustiado, porque já está com alguns anos que a Rádio 6 de Abril, que é a Rádio Marazu FM, transmite as festas de São Francisco aqui de Cruz em parceria com a 6 de Abril. E infelizmente eu estou vendo que a festa já vai começar no próximo sábado, né? E eu sei que nós não vamos transmitir a festa desse ano. O Pato Tomé falou comigo, me perguntou, o Matheus perguntou, e eu disse na programação, eu disse da situação da rádio. Essa semana eu vi o livrinho, né? Está lá, que a Marazu vai transmitir, mas infelizmente não vai ser a tempo esse serviço, né? E esse ano a gente não vai transmitir as novenas da festa de São Francisco aqui de Cruz. Mas eu espero, eu estou extrapolando aí um prazo, né? Deus queira que até o final de outubro, a Marazu FM volte para o ar no dial do rádio, na frequência 98,7, porque nós estamos na internet, no aplicativo Radiosnet, mas eu acredito que o nosso grande público hoje, lá na nossa região, seja exatamente as famílias, as pessoas já mais idosas, as famílias que têm um rádio em casa. E vocês, às vezes a gente sabe que o rádio tem muitos inimigos, né? Tem amigos, mas também tem inimigos. Tem as pessoas que dizem que o rádio vai cair na moda, que o rádio não sobrevive com a internet, com a televisão, isso tudo. Mas é incrível a quantidade de pessoas. Eu fico a semana aqui na sede do município, e sábado e domingo eu fico na Caiçara. O clamor das pessoas, a quantidade de pessoas que procuram a gente no fim de semana, vou no Preá, vou no Corvo dos Anos, no Cavalo Bravo, aonde a gente passa, tem pessoas, pelo amor de Deus, quando é que a Marazu FM volta para o ar? Porque o povo gosta de rádio. Quem diz que o rádio vai acabar, quem diz que o rádio está fora de moda, está totalmente desinformado. Porque a cada dia que passa, o número de ouvintes, de amantes do rádio só faz crescer. Isso é verdade. O Padre Rodrigo sempre dizia isso, que
ainda é o veículo de maior comunicação do mundo, é o rádio, né? Nós estamos aqui com a pessoa na escuta, o Elias Silva. Quero parabenizar o Bureta pela atitude de fazer a entrevista com os nossos comunicadores. Esse foi o meu objetivo, exatamente, mostrar, trazer para vocês, ouvintes, né, aquilo que eles fizeram, que continuam fazendo nessa emissora. Alguns de vocês se inspiraram em alguns comunicadores, né, como o Edson aí já falou aí, né, que eu via muitos rádios de fora, mas sempre a gente tem aquele ídolo que eu quero imitar fulano de tal, né? O cliente aqui disse dele aqui sempre da FM 93, mas sempre a gente tem aquela, né, se inspira em alguém que faz sucesso, que tem uma voz bonita, que a maneira de como ele se comunica com o ouvinte. Algum de vocês tem se inspirar em alguém? Até no meu caso, né, praticamente eu cheguei de paraquedas no rádio, né? É porque a gente não, eu pelo menos não pensei assim em fazer parte, né? Mas os vizinhos, porque o rádio antigamente ele tinha, e ainda tem ainda, né? Que principalmente antigamente as pessoas ouviam rádio para saber da hora, né? Eu lembro da Sociedade da Bahia, que eu, meninozinho, criança, eu galo cantando e o vizinho ligava o rádio antes de ir para o matadouro. E aí nunca esqueci aquele sonzinho. Sociedade Salvador Bahia. Aí dava a hora. Sabe, tudo é para saber a hora. Então, a inspiração, assim, né? Sempre ouvindo o pessoal de São Paulo, né? Esse rapaz é uma voz vozeirão, né? É bonito. Ela fala assim, parece que está falando, né? Oh, parece um trovão. E aí eu estava comentando com o Lúcio, eu disse, rapaz, imagina aí que a gente numa rádio comunitária, né? A gente tem pouco equipamento, é um microfone e uma mesa de som, né? E aí o pessoal ainda acha a voz ainda bonita. Eu nunca gostei da minha voz. Eu gravo, mas nunca gostei, né? Mas aí a gente vai se acostumando, né? Mesmo que não gosta, vai se acostumando. E aí o pessoal, eu vi também a FM 93, tinha um forrozão, né? O forrozão da 93. Os caras Wilson Rosa, né? O Wilson Rosa, os vozeirão, né? A gente vai, né, tentando pelo menos fazer isso, né? Tentando ouvir os profissionais, né? De rádios profissionais, rádios comerciais, né? Justamente para aprender alguma coisa. Porque pouco tempo que eu estou aqui no rádio, 22 anos, um pouco mais disso, né? 95 para cá, nunca deixei de aprender. Todo dia que eu ligo o rádio, que eu venho para cá para 6 de abril, sempre eu vou com um aprendizado novo para casa. E eu acho que é justamente isso, a humildade que a gente tem que ter, se o ouvinte liga para a gente e pede, né? Dá um feedback para a gente. E sempre eu gostei de aprender com quem já está há mais tempo no rádio, né? Ouvir outras emissoras, né? Eu estava até lembrando aqui também que surgiu a ideia, quando o Lúcio estava com a rádiozinha dele lá no caminho do cemitério, que quando ele montou, dava mais gente lá vendo como é que funcionava a rádio do que na Praça Afonso Fonte. Fazia fila o pessoal indo para saber o que é uma rádio. Né? Rapaz, como é que funciona a rádio? Como é que o som chega e chega lá em casa? Aí ia ver o transmissor, como é que foi montado, como é que o som chega no transmissor, e o transmissor joga pro rádio. E aí, lembrando aqui do Edson, né? Falando a história dele, que o Lúcio pegava o microfone, lembra aqueles microfones sem fio? Antigamente, que a gente, né, era sintonizado no rádio. Você ligava o microfone sem fio, ele sintonizava no rádio, aquela frequência, e o Lúcio pegou o microfone sem fio, botou num toca-fitazinho, e a vizinha pegou, porque sintonizou, porque era o microfone. Aí, para ver como é que é, né? Como é que surge as ideias, né? E aí, quando ele já estava há alguns anos com a rádiozinha dele, o padre passou lá, e ele gostou da ideia e disse, não, Lúcio, a minha intenção é só de transmitir a missa, aos domingos. Aí o Lúcio fez um transmissorzinho, eu lembro. Ficava lá em cima, naquela parte de cima da igreja. A primeira vez que ele transmitiu foi até tava tendo primeira comunhão. Aí tava lá em cima o Régio e o Lúcio, os dois lá em cima, fazendo a transmissão de uma comunhão, da primeira comunhão
E aí vinha esse feedback das pessoas, né, dizendo que ouviu. Eu vi lá no Gil de Papeiro, nos Espinhos, padre, eu ouvi a missa e tal. A ideia, né? Como é bom a ideia. Ideia boa de comunicação. E aí o padre gostou da ideia e aí justamente veio, vamos fazer a rádio. Nunca esqueci o cheiro do equipamento, que nós chegamos na casa do padre, e aí ele tinha comprado os equipamentos, e a mesa de som, quando a gente abre aquele cheiro de coisa nova. Nunca esqueci o cheiro aqui do estúdio, porque o Zé Velar, quando veio, né, montar os equipamentos, ficamos ainda, se eu não me engano, foi quase um mês o cheiro de cola aqui dentro, né? O cheiro dos móveis, que né, foi montado pelo Alves, montou a parte dos móveis, montaram aqui todo o estúdio, cheiro de equipamento novo, né? Aí a 6 de abril tá aí até hoje, esses 25 anos. Tudo isso é bom, né? A gente está aqui batendo esse papo para as pessoas que não conhecem, né? Não sabe como surgiu, Nós estamos aqui para contar a história. Contar a história, né? Estamos contando a história, é uma roda de conversa. Uma roda de conversa muito legal quando o rádio começou aqui, né? Em Cruz. E justamente a história, a gente passar para frente para as pessoas que não sabem como começou o rádio, como começou a 6 de abril. Quantas pessoas tem que não conhecem essa história? Essa história, né? De 10 anos, de 12 anos, né? É assim. Então, a minha inspiração foi essa. Ela também inspirou em alguém, no Rio Cabral, ou foi Não, eu sempre ouvi eu ouvia muita FM 93 de Fortaleza. Eu ouvi muita a Samantha Marques, né? Lá em casa eu gostava quando chegava o inverno, que diminuía o vento, né? E eu subia no olho do cajueiro para colocar um fio para pegar a FM. Eu ficava alegre quando o sinal ficava vermelho, né? Aquela luzinha do rádio acendia, né? Ficava estéreo. Aí eu pensei assim, agora eu vou ouvir a música inteira, né? Mas eu acredito que eu não me inspirei muito assim. Eu costumo ouvir essas rádios de São Paulo, né? A Top FM, a 104.1, eu gosto muito de ouvir, que é uma rádio, é a maior rádio sertaneja do Brasil, né? Eu gosto de ouvir aqueles locutores de lá, de vez em quando. Mas é o JB original, né? É o JB original, tá vendo aí? Show de bola. O Edson já disse praticamente a inspiração dele, né? Bom, Boreto, assim, né? A minha primeira experiência de rádio, como eu disse, de ouvir rádio, foi na Sociedade da Bahia. Eu lembro que tinha um locutor no final da tarde, para o início da noite, que ele tinha um programa que interrompia para fazer a Hora do Ângelus. Lembro disso. Nessas transmissões da Rádio Globo, né? Na época do Valdir Amaral, do Jorge Cury, tinha um locutor na Rádio Globo, ficou famoso, inclusive foi até presidente do Flamengo, Kleber Leite. O Kleber Leite era o setorista do Flamengo. E quando eu ouvi o Kleber Leite falando, dando as notícias do Flamengo, eu dizia para mim, eu queria ser repórter como o Kleber Leite, né? Então, assim, que me encantou no início. Em 85, eu falei que eu fui para o Acaraú, fiquei 2 anos no Acaraú, e em 85 eu fui para Fortaleza. E aí o grande nome mesmo do rádio, aí sim, aí que me inspirou no rádio, inclusive tenho um desejo de conhecê-lo pessoalmente, e ainda vou conhecer se Deus quiser, é o Nonato Albuquerque, da AM do Povo. Hoje acho que ele trabalha até na Jangadeira FM, né? É uma pessoa, não pela voz, não é questão da voz, né? O que faz um grande locutor não é ter uma voz bonita, é a pessoa ser competente, fazer as coisas com responsabilidade, né? Com compromisso. Então, assim, na inspiração do rádio, de um exemplo de comunicador coerente, responsável, eu gosto muito do Nonato Albuquerque. E eu lembro que ele tinha um programa na AM do Povo, que coincidiu o início do programa, eram às 13 horas, com o momento que eu estava voltando do meu almoço para o meu trabalho em Fortaleza. E quase todos os ônibus das linhas que eu pegava, do bairro que eu morava para o centro, naquele horário de 1 da tarde, estavam sintonizados na AM do Povo. E era o programa do Nonato Albuquerque. E ele dava um boa tarde, dava a hora, e ele sempre começava com a música do rei Roberto Carlos. Ele dizia, olha, toda primeira música, abrir o programa, era a música do Roberto Carlos.
E é uma coisa que eu gosto também do Roberto Carlos e copiei para o meu programa de rádio. O meu programa de rádio aos sábados na Mar Azul, a primeira música que a gente toca é uma música do Roberto Carlos. E é inspirado no programa do Nonato Albuquerque, que, e repetir, não pela voz, mas pelo talento, pela competência, é uma pessoa que eu me inspiro, sigo o Nonato no Instagram, sempre vejo as postagens dele, sempre gosto muito das coisas que ele coloca na internet, e é um exemplo assim, do rádio mesmo cearense. Né? Ele estava lá em do Povo, hoje é da Jangadeiro, né? E é uma grande inspiração que a gente tem no rádio, Nonato Albuquerque, sim. Alguém de vocês, durante o trabalho de vocês que vocês estão fazendo aqui na Rádio 6 de Abril, o Edson também como comunicador lá na Mar Azul, passou por alguma coisa engraçada que marcou vocês, no trabalho de vocês? Sempre tem a gente que luta com o ouvinte, né? Sempre passa por uma parte engraçada, né? Aconteceu isso? Sempre acontece. Algum de vocês pode citar alguma coisa, Júnior? Mas em 22 anos tem muita coisa engraçada pra gente contar do rádio, né? Uma vez, sempre acontecia, né? Que as pessoas ligavam pra cá e aí dizer que estavam ouvindo a rádio. Aí queria pedir música, tá certo. Você tá ouvindo mesmo a rádio? Tô ouvindo. Aí a gente sabia que estava transmitindo a missa naquela hora e a pessoa queria ouvir música dizendo que estava ouvindo a rádio. E teve uma outra também interessante, porque a gente aqui na Rádio 6 de Abril sempre teve Reginaldo esse Silveira cuidado de não tocar tá na música de escuta. duplo sentido, qualquer tipo Reginaldo de Silveira. música, né? A gente sempre leva isso muito a sério e uma pessoa ligou pedindo uma música que eu não esqueci o nome. Era Doidinho da Rocklândia. Aí eu, Doidinho da Rocklândia? Mas essa música não toca aqui não, porque é uma música de duplo sentido e tal. Aí a pessoa ficou brava comigo e aí disse que ia falar para a direção, porque não toca esse tipo de música. Só, infelizmente a gente segue um padrão musical, mas você fica à vontade aí no seu rádio. A gente tem esse padrão. Se você se identificou com Tá ele, bom agora, obrigado. Isso aí desculpa, foi no infelizmente não pode estar tocando esse tipo de música. Era muito esse tipo de coisa que acontecia, mas hoje em dia acho que o pessoal já se acostumou com a nossa programação, que gosta de pedir música que tem qualidade, tem letra, né? A gente também sempre teve cuidado também, e não que foi de gosto da direção, esse tipo de horóscopo do dia, novela, o que é que vai ter na novela, horóscopo do dia. A gente nunca foi desse tipo de coisa, a gente sempre gosta de tocar música, informar, e eu, quando eu gosto de dar alguma informação, sempre gosto de dar a fonte da informação, de onde eu peguei, né, que é para as pessoas conferir o que a gente está divulgando, que não é coisa nossa, mas sim uma coisa que está num jornal, por exemplo, no Diário do Nordeste, esse tipo de veículo de comunicação que tem um respaldo, né? Então é mais ou menos isso. E você, JB, passou por algum momento assim Não, Boreto, eu, interessante? assim, durante todo esse tempo que eu trabalho em rádio assim, a gente tem sempre aquela pressão muito dos ouvintes, né? Tem uns ouvintes muito ciumentos, sabe? Que às vezes escuta a gente, fica cobrando muito o alô da gente. Eu faço que nem o Júnior, às vezes a gente toca música, eles não escutam, né? Estão fazendo outra coisa. E aqui pela rádio também sempre aparece alguém que eu percebo que pega no pé da gente, né? Quer pegar a gente por aí. Cuidado, hein? Pessoas assim, né? Mas faz parte de quem faz sucesso, né? Show de bola. De quem vai Muito ser. bem. O Edson deve ter muita história também, né? Bom, Boreta, eu tenho uma história assim. Eu acho que todo mundo já passou por alguma situação de aperreio, né? De mico, de vexame no ar, né? Por exemplo, deixar um microfone aberto, atender o telefone, ou então tá falando com alguém que está no estúdio, já aconteceu. O maior mico engraçado que eu vivi nessa história do rádio foi, eu sempre apresentei também programas religiosos, né? Inclusive, o meu primeiro programa foi um programa religioso numa rádio que não está mais nem no ar, a primeira FM de Jijoca, de Jericoacoara, era em 1999, a FM Jacarequara FM. Do Arnoldo. Do Arnoldo, do seu João Venâncio, né? Eles colocaram essa rádio lá em Jijoca.
E o meu primeiro programa se chamava Vida Nova. Eu estava dizendo aqui em off para o Júnior que as vinhetas do meu programa, quem gravou foi o Lúcio. E era numa fita uma fita. E era um toca-fita, tinha um toca-fita no estúdio. E a vinheta era na fita. Aí você tinha que voltar a fita com a caneta e procurava aquela fita, né? Com a caneta para ver qual era a vinheta que voltava, se estava para frente, se estava para trás. Lado A, lado B. Né? Foi então isso aí. Mas assim, então nesses programas religiosos aconteceu algo, sim, engraçado, né? Eu estava no programa Janamar Azul. O programa era Nos Caminhos do Senhor, que inclusive eu até apresentei durante um tempo aqui na 6 de abril. E aí, na minha pasta, tinha lá, né? Cid Moreira, aí tinha os 10 mandamentos. E aí eu introduzi um pouco, né? Olha, vamos ouvir agora os 10 mandamentos com Cid Moreira. E fiz uma introdução. Quando eu soltei a música, né? Eu imaginava que era uma poesia do Cid Moreira falando os 10 mandamentos. Aí era aquele forrozinho. Os 10 mandamentos do amor para se amarrar uma mulher. Quer dizer, foi um mico grande que a gente pagou no ar, né? E uma situação de eu passei 2 situações de aperreio no estúdio. Vocês sabem que aqui na região tem uma história meio folclórica, meio verdadeira, de um senhor chamado Mariano, né? Que tem uns casos de violência na região, né? Não conheço, não sei onde é que vive hoje, mas assim, eu cresci na Caiçara, as pessoas contando a história do Mariano. A história do Mariano, né? E há pouco tempo agora, dizem que esse homem estava na região novamente. E eu estava no estúdio da rádio, sábado de manhã, não, com a porta aberta, e aí chegou um senhor negro, assim, na janelinha do estúdio. E eu não sei porquê, que veio aquela minha impressão, que era esse homem. Olha, eu me tremi dos pés à cabeça, fiquei com medo, mas assim, fiquei do desespero enorme, porque eu vendo aquela pessoa aqui na janelinha do estúdio, e coloquei na minha cabeça que era o Mariano, esse senhor, porque ele estava na região na época. Eu nem sei se esse homem é violento mesmo, não sei muitas histórias dele, mas eu passei por essa situação de aperreio. E outro também engraçado foi que eu estava na rádio, e aí uma pessoa chegou, viu que eu estava de moto na rádio, e aí eu pedi minha moto emprestada. Eu me arranjou a moto ali para eu ir ali no centro, né? Por confiança na pessoa. Daí, a pessoa se apresentou lá, que era fulano, trabalhava do lado, estava construindo uma casa e tal, e precisava ir na padaria comprar um pão, e eu, bondosamente, inocentemente, dei a moto, né? Vá comprar o pão. E eu sei que eu terminei o programa 10 horas e deu 11 horas, e eu voltou na moto. E aí eu me informei, e disseram, não, tu pode ter certeza que tu não recebe mais tua moto nunca. E graças a Deus que quando foi lá para meio-dia, a pessoa se arrependeu, eu sei que voltou e devolveu a moto. Ele disse que só estava precisando para fazer um serviço e devolveu. Foi a situação também. Aí você imagina, né? Que antes de eu encerrar o programa, eu já falei com o vizinho e a pessoa disse, rapaz, pelo histórico aqui, não sei se tu devolve tua moto não. E a gente ainda tendo que ficar mais de 1 hora no ar com uma situação dessa na cabeça, né? Então não deixou de ser uma coisa engraçada e preocupante que a gente passou, né? Mas essa aí do Cid Moreira foi o maior mico que eu passei mesmo, né? Eu toquei um forró dizendo que era os 10 mandamentos. Um abraço aí, o nosso amigo Reginaldo Silveira também está na escuta. Agora tem outra coisa aqui que você não está lembrando, viu? Aqui tem um ouvinte aqui lembrando. O Ed fez um programa e quando terminou descobriu que a rádio não estava no ar. Sim, foi. E Dr. Lima, viu? Dr. Lima, conta a história para ele, porque foi assim, a Marazul FM, ela tem duas fases, né? Ela foi pro ar no início dos anos 2000 e ficou 3, 4 anos no ar, sem a concessão. Aí o pessoal da associação, antes de sair a autorização do Ministério das Comunicações, resolveu colocar a rádio no ar. E depois a Anatel veio e fechou. E aí depois ficou 6 anos, né, para poder sair a concessão. Então, oficialmente, a Marazul FM está no ar desde 2010. E nesse período que a gente estava ainda sem a concessão, eu fiz um programa de 2 horas no estúdio, e no final das contas a rádio não estava no ar. Eu cheguei lá de manhã
E eu entrava, acho que era 8 horas da manhã, tinha uma chave, Ninguém ligou, né? e eu sei que ninguém ligou, o ouvinte não participou, e eu fiquei o tempo todo. Tinha um retorno, eu lembro que eu ouvia minha voz no fone, porque a gente não tinha um rádio, né, como retorno. Hoje, o nosso retorno é um rádio sintonizado, aí eu sei se está no ar, né? Mas o retorno era um fone diretamente da mesa, e eu não sei se houve uma queda de energia à noite, se o transmissor havia desligado, eu não liguei o rádio antes de sair, eu só sei que eu abri a rádio, 6 ou 8 horas da manhã, e liguei, lá estava a mesa de som ligada, e pá, e computador, e música, e alô para os ouvintes, e no final das contas, Tá voando. 2 horas fazendo um programa, sem a rádio estar chegando no ouvinte. Aí também. Mais um micro, né? Obrigado, seu Lima, por participar e lembrar desse fato. É verdadeiro, É interessante. com certeza. Olha, o Reginaldo Silveira, interatividade, né? Amando as histórias desses grandes comunicadores, né? Dando uma boa noite para todos. Para você também, Reginaldo. A Érica Marques, boa noite a todos. Por motivo de saúde, não compareci ao bate-papo, mas estou acompanhando aqui, curtindo cada história. Vandalane Menezes, boa noite, caros colegas. Parabéns pelas recordações e belas histórias. Isso é interessante, né? É interessante a gente estar aqui nessa roda de conversa e uma história puxa a outra, né? Já estamos aqui já na reta final do programa, né? E a gente começou atrasado hoje, praticamente 1 hora, devido a problemas técnicos, mas o ouvinte está sempre na escuta. Eu quero aqui, né, agradecer a todos. Se você ainda tiver... Eu vou fazer a última pergunta. Que aprendizado vocês conquistaram ou conseguiram aqui na Rádio 6 de Abril? Todos os comunicadores passaram aqui, sempre repetiram que foi uma escola, né, que foi uma escola, pode-se dizer, que tivemos como professor o Padre Valderi, né, que todos sabem que o JB não alcançou o Padre Valderi pegando ali no pé todo o tempo e dizendo: é assim que se faz, é assim que se faz. Se tu errasse uma vírgula, se errasse uma vírgula, ele já ligava e disse: não é assim, né? Eu me lembro que uma vez me corrigiu, que eu só dizia Mansinhor, Rua Mansinhor Sabino. Aí ele ligou para mim: como é o nome daquela rua, Boreto? Que eu falei: não é Mansinhor. Corrigia, e aquilo era... Todos aqui foram os professores para mim. Eu só tenho que agradecer a todos. E uma ótima noite aos ouvintes, né, que estiveram aí ouvindo esse bate-papo, né? E se Deus quiser, próximo ano, mais um aniversário para a gente aí, né? E a todos uma ótima noite. Muito bem, então passa aí para o Júnior, né? Para fazer as suas considerações finais, ou o Edson, qualquer um dos dois aí. Vamos deixar para o Júnior encerrar, né? Porque ele Começou e encerra, começou, né? ele encerra, ele é da rádio, né? Bom, Boreto, primeiro, infelizmente, por falta mesmo de tempo, de compromisso com família, com trabalho pequeno. Mas sou muito feliz por estar no rádio, por ter participado por um breve tempo da emissora, tanto a 6 de Abril, como a Marazu FM, como uma rádio, a maior rádio comercial do Brasil, a menor rádio comunitária do Brasil. O rádio sempre é uma escola, é uma aprendizagem para quem faz rádio. Os meios de comunicação, ele tem uma importância muito grande para uma nação, para um país. Com ameaças à democracia, com tanta coisa que acontece no Brasil hoje. E a gente sabe o quanto o rádio tem colaborado para que essa sociedade seja uma sociedade comprometida com a verdade, com as coisas que devem ser vividas de forma corretamente. O rádio é um instrumento de educação. E é por isso que nem todas as pessoas podem ser radialista. Não é? Vocês conhecem? Tem um senhor aqui na Cruz que ele tem uma voz grave,
Aí às vezes eu encontrei no mercantil e eu digo assim, meu amigo, se eu tivesse sua voz, eu estava na Globo. E ele diz, rapaz, minha voz é bonita, quando o Valderi falou comigo, se eu queria trabalhar na rádio. Acho que você deve saber quem é a pessoa. Eu acho que é alguma coisa Francisco Silveiro, Cleiton Silveiro, um negócio assim no Facebook. Eu sempre conto, então assim, eu lembro até hoje daquela professora que disse, se esse menino tivesse uma voz bonita, dava para ser um radialista. E eu contando essa história outro dia no rádio, né, lá na Caiçara, uma pessoa ligou e disse, Edson, você não tem a voz bonita, mas você é um ótimo radialista. Claro, também o Júnior disse que não gosta da voz dele, eu também acho que se fosse pela minha voz, eu não estava no rádio. É uma vocação. Quem está no rádio tem uma função de servir, de orientar, de educar. Tem que gostar, né? A gente não pode estar no rádio para estar fazendo rádio de qualquer jeito. É muito perigoso. Uma arma que não pode... Esse exemplo aí, não sei se isso já foi instrumento de discussão na rádio, dessa criança do Belém, né? O que aconteceu essa semana com uma pessoa que é do meio da comunicação, né? Então é muito perigoso os modos da educação. E eu tenho certeza, Goreto, e vocês dizem isso todo dia, quando o padre Valderi teve essa ideia a serviço da família, né? Claro, a serviço também da evangelização, mas sobretudo da educação das pessoas, da boa convivência. E é isso que hoje que as pessoas que escutam rádio querem dos profissionais do rádio. A gente levar até as pessoas a informação, como o Júnior falou, citando as fontes, né, seguras. Às vezes a gente tem que ter o cuidado de ler e você passa para as pessoas uma inverdade. Então, é uma responsabilidade muito grande você abrir aqui, você abrir um microfone desse e falar para as pessoas. Então, acho que o papel do nosso do rádio é isso assim, é sempre a verdade acima de tudo, a coerência. Boa noite, obrigado por Eta e aos ouvintes por essa oportunidade. Muito bem, Edson, a gente que agradece, né, você ter aceitado o convite, que foi muito proveitoso, né, suas palavras aqui nessa roda de conversa. Agora vamos ouvir aí o Júnior aí, né, para encerrar nosso programa. Em termos de aprendizado, né, nunca a gente termina de aprender, né? Como tem aquela frase de Camões, né? Camões vivendo, Camões aprendendo. Né? A gente tem que ter humildade de sempre... tipo assim, eu levo para a minha vida que quanto mais eu estudo, mais eu tenho certeza que não sei de nada. Porque sempre a gente aprende alguma coisa. Até aquilo que a gente faz todo dia, a gente aprende, né? Fazendo a mesma coisa, mas a gente aprende todo dia uma coisa nova, né? Tenho muito a agradecer, né? Claro, primeiramente a Deus. Eu sempre gosto de começar o programa assim, agradecer a Deus, o dom da vida e o ouvinte, né? Agradecer ao Padre Valderi a oportunidade que me foi dada, né? Muita gratidão, né? Nunca esqueci aquele dia 28 de fevereiro e dia 1º de março, né? Quando eu comecei aqui na Rádio 6 de Abril, né? O Padre me chamou na casa dele e graças a Deus estamos aqui até hoje, né? Deus queira que a gente continue por mais, né, 100 anos. Né? E o aprendizado é esse, né? Eu trago para a vida porque quando a gente começa no rádio, a gente, no meu caso, o medo que a gente tem de falar no microfone, né? É igual o ator quando você diz assim, se é ator, chora. É coisa difícil de você fazer na hora. Quando você está ali tranquilo, fala aqui no microfone, a pessoa já tem um medo, né? Tem gente que... Eu lembro que quando a gente quer colocar o ouvinte no ar, diz, peraí, só um minuto que eu vou lhe colocar no ar. Aí a pessoa tem medo de falar. Falar no rádio, né? O aprendizado que eu levo é justamente isso, em termos de comunicação, de ter crescido, ter perdido um pouco o medo, né? De falar em público, né? O aprendizado que a gente leva para a vida. Porque o rádio é justamente isso, como a gente tem comentado aqui nessa roda de conversa, é o aprendizado que a gente leva para a vida em termos de comunicação, se comunicar, né? Absorver também, né, de forma construtiva as críticas, né? Porque com a crítica que a gente faz, a gente cresce cada vez mais, né?
Tem pessoas que elogiam e também temos que ouvir as críticas, né? E tudo isso daqui que a gente faz no rádio, isso aqui é paixão, não é questão financeira. Porque é difícil a pessoa, que eu estava até comentando em off também, a pessoa dizer assim que é músico e vai sobreviver de música no interior. É praticamente impossível. Tem que ter um trabalho diferenciado. E quem vive no rádio, a gente trabalha no rádio, gosta, tem paixão, mesmo que faça outras coisas, mas a gente gosta de estar no rádio. A comunicação, esse feedback do ouvinte, tocar... nunca trabalhei em 22 anos, eu nunca trabalhei um dia. Porque toda vez que eu venho para cá, para mim é um prazer. Passar 2, 3 horas, é um prazer a gente estar no rádio, ouvindo música, né? A questão da nostalgia, como a gente falou lá no começo, né? Ouvir aqueles grandes locutores. Nunca esqueci das músicas traduzidas que a gente ouvia nas rádios de fora, né? Esse rapaz é muito bonito, o cara traduzindo a música. Porque o rádio é assim, o rádio é que nem teatro. Ninguém sabe o que acontece por trás da cortina. O interessante é o que sai lá na frente. Você não sabe como é que é feito, né? O sistema de tradução, como é que está aqui no estúdio. Hoje em dia o rádio mudou muito, porque antigamente cada pessoa criava uma figura para aquela voz. Todo mundo criava, né? Mas acho que essa pessoa, essa voz deve ser um cara assim, um cara gordo, um cara magro. E hoje em dia mudou, porque tem as lives, né? Tem gente que gosta de estar fazendo live, aí hoje em dia mudou muito, que a gente está vendo a pessoa lá no rádio, está vendo ela lá na internet, como é que ela é, como é que ela se comporta, como é que é o estúdio, mudou muito, né? E assim vai mudando. E o aprendizado é justamente isso, é inovação. A gente vai inovando com o tempo, mas o termo de rádio, eu acho que nunca vai sair de mídia, né? Nunca vai sair o rádio, porque como o Boleto tinha falado ontem, o rádio é o único meio de comunicação, independente da televisão, porque você pode fazer o que você quiser ouvindo o rádio sem atrapalhar o que você está fazendo, né? Então, agradeço muito, essas minhas considerações finais, né? Obrigado a todos por nos receber aqui na Rádio 6 de Abril, a direção, e só tenho a agradecer a Deus, e a gente continua, porque a comunicação nunca para. Obrigado, Boleta. Obrigado aqui ao Cleito hoje, na parte técnica, meu colega JB, meu amigo também, colega de rádio Edson. Obrigado a você, ouvinte, porque tudo isso aqui é feito justamente pensando em quem está lá do outro lado, que é o ouvinte, que sempre nos prestigia todos os dias, porque no dia que a gente não faz o programa, ele pergunta por que a pessoa não foi. A gente aí, você diz assim, será, como o padre Rolério sempre falou, será que tem alguém ouvindo? Eu disse, padre, a gente quer medir a audiência de uma rádio, conte uma mentira. No outro dia você vai saber o poder que tem o microfone. É verdade. Muito bem. Então eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a você. Para quem não sabe, nós estamos fazendo uma programação especial, né, alusiva aí aos 25 anos da nossa querida Rádio 6 de Abril. Agradecer aqui ao Edson, ao Júnior, ao JB, ao Cleito hoje aqui nos auxiliando aqui na parte técnica, né, das filmagens, e a você ouvinte, né, que é a razão da nossa audiência. Nada seria importante para nós se não fosse o ouvinte. O ouvinte é o mais importante. Cereja do bolo, né? A cereja do bolo, cereja do bolo. Então eu agradeço de coração a todos, lembrando que amanhã, a partir das 12h30, esse programa é reprisado, para aquelas pessoas que não têm a oportunidade de acompanhar, hoje muito tarde, né, devido aos problemas técnicos, mas amanhã, se Deus quiser, vai voltar ao horário normal. Amanhã, os convidados especiais é o Dr. Lima, Edberto, né, Reginaldo Silveira, e eu sempre aqui na frente, né? Amanhã, a partir das 8 horas, com mais um programa alusivo às comemorações da festa de aniversário da nossa Rádio 6 de Abril. A todos, uma boa noite e até amanhã. A foto oficial, vai tirar aí?